pessoas, tudo bem? Vamos lá? Vamos dar início então à nossa próxima aula sobre osteologia. E hoje a gente vai falar sobre acidentes ósseos. Na última aula a gente falou sobre a classificação dos ossos, certo? Então quem não assistiu, volta lá e vê de novo, tá? A gente classificou o que seriam esses acidentes ósseos e como eles podem ser. Vou dar só uma palhinha aqui para vocês, olha lá. Eles podem ser saliências, quando eles são uma protuberância para fora do osso. Eles podem estar na parte articular ou não fazerem parte da articulação. As depressões, da mesma maneira, a gente tem a parte das depressões que são articulares e outras que não fazem parte da movimentação. Então vamos lá, vamos aprender então direitinho o que são essas estruturas. Preparei aqui um dicionário para vocês terem uma ideia. Vocês podem aprender a anatomia e o nome dessas estruturas que aparentemente são um pouco difíceis, complicadas, ou por decorar, né, aprender a decorar o nome, a palavra e a região, a localização, ou a gente pode usar a origem da palavra indo lá para o latim ou para o grego para saber qual a função ou a forma que levou aquele nome. Acidente ósseo, então, é uma terminologia utilizada para descrever uma superfície. A partir daí, se criaram nomes e classificações para isso. Suturas, união de duas partes. Então, a gente vai ver lá no crânio essa terminologia. Tuberosidade, muito comum também, elevação arredondada ou protuberância. Inserção, é uma depressão, tá? Pode passar um sulco, um atalho. Processo, avançar. O processo é tudo que está à frente daquele osso. Forame é uma abertura onde pode passar vasos, nervos e assim vai. Então, é um buraquinho. A fossa é uma cavidade ou uma depressão. Então, é uma estrutura côncava, tá? A fossa. Então, a fossa não é aberta, não tem buraco, tá? O forame sim. Processo estiloide. Formato em forma, né, de espinha. Então, cada uma dessas estruturas leva um nome de acordo com a sua forma ou função. Coronoide, forma do bico de uma gralha. Coracoide, forma do bico de um corpo. Então, a partir daí, vocês vão escolher a maneira que vai ficar mais fácil e melhor para vocês poderem decorar esses nomes. Eu vou apresentar elas agora para vocês e aí vocês vão, né, reconhecendo. Aproveita e pega o atlas de anatomia que você já está pintando e já está escrevendo, que eu vou já passar algumas estruturas e aí o que estiver faltando, provavelmente você já vai completar hoje ainda, assistindo essa aula, hein? Então, olha aqui. Então, aqui a gente tem o osso do crânio, tá? A gente vai falar nessa aula de crânio e face. E tem muitas estruturas, como vocês podem ver. A gente não vai decorar todas elas, tá? Eu vou chamar a atenção das mais importantes. Então, aqui a parte da órbita, onde vai os olhos, o osso nasal. Aqui, ó, é a abertura do piriforme. Há um foramezinho aqui, ó, forame mental. Isso não é de mente, tá? Tem um tubérculo. Tubérculo é aquela que a gente acabou de ver a classificação, que é uma superfície mais arredondada, e assim vai, tá? Próximo slide, a gente vai falar sobre o nome dos ossos, e não só das depressões ou das saliências, que são os acidentes ósseos, certo? Então, são coisas diferentes. Aqui eu vou falar o nome dos ossos para vocês. Vocês estão aí com o atlas, vocês já estão pintando, deixando ele colorido aí, bem bonito. Aqui, como é o nome do osso, vocês podem pintar o osso como um todo. Depois, vocês podem pintar somente em cima da estrutura para poder delimitar esse espaço. Osso frontal em azul, né? Bem a partir da frente. E os mesmos nomes são as partes do cérebro. Então, vai ficar bem fácil de vocês decorarem ou memorizarem depois isso, porque são os mesmos nomes. Osso parietal é aqui na lateral mais superior, porque na lateral, no meato auditivo aqui, ó, a gente encontra o osso temporal. Em roxo, a gente tem o occipital. Esse laranjinha aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, ó, tá? É o zigomático. Aqui a gente tem o osso nasal. E aqui, olha só, o lacrimal. Tá? É o pedacinho de osso aqui. Aqui é a maxila. Tá? Então, essa região aqui é a maxila.
e aqui a mandíbula. Nomes dos ossos, certo? E a gente pode ir separando e dando nomes para pequenas estruturas. No caso aqui, eu quero chamar a atenção para vocês do ângulo da mandíbula. Essa é outra aqui, ó, em forma de espinha aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, a gente vai lá, processo estiloide do crânio, porque a gente também vai ver em outras estruturas. Processo mastoide. Aqui tem a inserção de um músculo, então essas estruturas de acidentes ósseos, a gente tem uma inserção, a passagem, o caminho de alguma outra estrutura, que pode ser um nervo, uma veia, ou até mesmo a inserção de um tendão de um músculo, tá? Então, esses são os principais que eu queria chamar a atenção aqui nesse slide para vocês. Aqui, ó, processo condilar, é essa região aqui, é onde faz aquela articulação da ATM. Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês. O crânio, tá? A parte superior da calota craniana. Então, imaginem, é como se essa partezinha aqui, ó, é a parte de baixo. Fez um corte sagital e separou essas estruturas, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, serrilhada, são as suturas. Então, aqui a gente tem o osso frontal, o osso parietal e aqui atrás o occipital. E cada uma dessas suturas tem o seu nome. E vocês podem perceber que talvez o nome que vocês colocaram aí é um pouquinho diferente do que tá aqui. Esse aqui a gente usou como referência o sobota, tá bom? Mas não significa que se o nome tá um pouquinho diferente, que está errado. E sim é porque a nómina anatômica às vezes muda, certo? Aqui, ó, sutura coronal, sutura sagital e sutura, a última aqui pra gente ver, vamos lá, aqui ó, pra você ver, lambidoide. Então, dependendo do livro, pode mudar um pouquinho, principalmente essa do occipital. Agora, vamos para essa outra imagem aqui. Aqui a gente não precisa decorar também, é só para vocês entenderem com o corte do crânio, como que é essa estrutura ao redor e como fica essa fossa, tá? Que isso aqui é a fossa parietal. Então, é um buraco, é uma depressão onde vai encaixar o cérebro aqui, tá? Ele fica aqui, ó, apoiadinho e divididinho. Essa calota é o inverso dessa daqui, tá? A gente cortou ela e virou. Vocês estão vendo a parte interna dessa estrutura que tá aqui, da parte de cima do crânio, tá? Porque se a gente for olhar o crânio nessa parte de baixo em si, olha lá como ela é. Diferente, né? Eu quero chamar a atenção para esse forame aqui. É o forame magno. Aqui é onde vai passar a estrutura da medula, que a gente vem discutindo já em umas outras aulas. Então, eu quero que vocês vejam aqui nessa imagem. Vou passar para a lateral, tá? Essa daqui é a medula. Então, o tronco encefálico desce e aí tem a ramificação aqui lá no sacro, certo? Então, percebam aqui, ó, que são filamentos na medula. Então, aqui foi só a título de curiosidade. Então, aqui vocês podem ver que vocês estão vendo o céu da boca aqui, né? O palato, o vômer, que tá bem aqui nessa direção, a parte dos dentes. Aqui, ó, fissura palatina. A gente tem alguns casos, né, de que essa fissura às vezes está aberta na época da gestação e a criança fica com uma comunicação da boca com o cérebro. Tem essa fissura palatina e o lábio leporino. O lábio leporino é quando é aqui na lateral, né? Então, aí é só uma questão estética. A gente não vai falar o porquê que acontece essas patologias, porque a gente já discutiu nas nossas primeiras aulas de anatomia. Então, o pessoal que estava lá na aula presencial viu. Vamos lá, quero mostrar essa imagem para vocês em colorido, caso vocês estejam animados aí para pintar. Olha que imagem bonita, olha como fica mais fácil da gente entender, compreender e estudar.
Como isso é uma vista de baixo posterior, eu quero que vocês vejam que aqui, ó, é a parte de trás do crânio. Ela vem o occipital de trás até o vômer, ó, até embaixo. O palato é bem no finalzinho lá da boca, certo? Vem da palatina que a gente falou. Em cor-de-rosa, a parte temporal, o osso temporal. Aqui, ó, tá vendo outro nome? O zigomático, certo? E aí, quando a gente vira essa estrutura para olhar a parte de dentro, onde o crânio está apoiado, a gente consegue ver melhor, ó, o osso frontal, parietal, temporal e occipital. Então, é esse mesmo forame aqui, só que visto pelo lado de dentro. Essa estrutura aqui, ó, é a estrutura que vocês têm mais dificuldade de encontrar, tá? Daqui a pouco a gente fala dela lá no nosso livro de estudos. Então, vamos dar continuidade aqui. Tá aqui o crânio, uma vista de frente, o mesmo vômer que a gente viu lá por trás, vou mostrar de novo. Aqui, ó, o vômer, bem no final lá do palato. Olha onde ele vai aparecer aqui pra gente, tá? Então, cortes diferentes com as mesmas estruturas. O osso nasal, zigomático, maxila, mandíbula. Por enquanto, a gente está dando o nome das estruturas. E a parte frontal. A parte do esfenoide, é esse laranjinho, ó, que está aqui dentro, esse amarelinho que vocês estão vendo. Olha lá, vamos olhar aqui dentro. Olha onde ela fica, o esfenoide, tá? É ali onde a gente tem o osso pneumático, né? Quando a pessoa fica com sinusite, fica congestionado, que são os seios da face, e tem que ter ar ali. E aí, como tem pressão, porque tem secreção, causa uma pressão e dá toda essa dor e aquela congestão nasal e até prejudica ali a visão e assim vai. As conchas nasais, né? Aqui a parte de dentro, são essas duas. Dando continuidade aqui no nosso crânio, bem bonito, tá? Olha só quantas estruturas a gente tem aqui. Aposto que se você der um pause aí, você vai conseguir nomear todo o seu atlas da atividade que você tem que fazer. Olha o forame zigomático aqui. Um buraquinho nessa estrutura, porque o osso zigomático é ele inteiro, tá? Vamos lá. O que mais que vai me chamar a atenção aqui nessa estrutura? Aqui seria mais isso, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. A gente vai ficar aqui com essa estrutura. Se preparem, que na próxima aula a gente vai falar sobre... Ah, tem mais um, ó. O nosso último slide. Aqui, ó. Aqui é o que eu falei da parte da ATM. Lembra que a gente fez a palpação na sala e a movimentação da mandíbula? Quando a gente tem um toque aqui nessa região, a pessoa abre a boca e abre bem a boca. Olha só o que acontece. A gente tem um disco articular. E essa daqui, ó, isso aqui é um côndilo, tá? É a parte articular. Olha lá o processo estiloide que a gente viu, que é em formato de espinha, né? Então, eu queria muito mostrar essa imagem para vocês verem como que é a articulação da ATM temporomandibular. Ó, tem um tubérculo aqui também, ó. Quero que vocês reparem que nessa estrutura aqui tem um corte, tá? Então, foi cortado aqui pra gente conseguir ver, porque o osso zigomático, ele tá aqui na frente, ó. Vamos pegar uma vista lateral. Deixa eu voltar aqui pra vocês. Então, aqui, ó, olha lá o zigomático. Temporal. Então, pra gente conseguir ver o disco articular, teve um corte aqui, né? Tirou essa estrutura aqui desse processo. Aqui, ó, esse processo do arco do zigomático para a gente poder enxergar a articulação do jeitinho que a gente viu ali, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então aqui a gente começou acidentes ósseos, começando pelo crânio. Fiquem por aí, preparem-se, que já já a gente dá continuidade, mas aí a gente vai falar agora sobre caixa torácica e membros superiores. E a próxima aula a gente vai falar sobre membros inferiores. Não foge. Fica aí, assiste o nosso próximo vídeo.